Blue esconde um segredo de você debaixo do seu nariz. E aposto que você nunca pensou em olhar pro lado e fazer essas perguntas. Como assim olhar pro lado? Pois estamos falando da casa do lado da Blue, sobre o mistério familiar de sua amiga, a Judo. Ring ring! Ring ring! O paradeiro do pai da Judo é mais um daqueles mistérios que Blue nunca se deu ao trabalho de esclarecer. Tipo o sumiço do vovô Bob, que nunca aparece quando as netas visitam a casa da vovó Chris. E também nunca está em casa nas cenas com a família. A diferença é que o vovô Bob ao menos já deu as caras em flashbacks e até numa dança engraçada. Já o pai da Judo, nem sinal. Mas como a própria equipe da série já deixou escapar que muitas dessas dúvidas são respondidas nas temporadas futuras, é claro que as teorias começaram a pipocar. Uma das possibilidades mais comentadas é que o pai da Judo pode ter um trabalho semelhante ao do tio Had. Aqueles que trabalham embarcado numa plataforma de petróleo, sabe? Longe de casa por meses seguidos. Isso explicaria o motivo de ele nunca estar presente em datas importantes, ou mesmo de não ter se casado oficialmente com a mãe da Judo. Eu diria que, se fosse o caso, em algum momento ele teria dado as caras no episódio. Nem que fosse em uma cena rápida com a filha e com a esposa. Mas até agora, nada. O cara simplesmente nunca foi mostrado, e é exatamente por isso que tanta gente ainda tenta desvendar o mistério. Será que o pai da Judo é tipo a tia Dot da Peppa? Ou será que é tipo o pai da Suzy que nunca vai dar as caras? Prepara o lanche, assine o canal e vamos desvendar mais esse mistério de Bluey aqui no canal Planeta Teen. Uma das coisas mais marcantes em Bluey são justamente os pequenos detalhes espalhados pelos episódios. Sutilezas que revelam muito sobre os personagens e o universo da série, sem precisar dizer nada diretamente. Um exemplo disso é o Bandit, que a gente sabe que é arqueólogo, e justamente por conta desse trabalho vive viajando. Isso explica porque, em vários episódios, só vemos a Tilly com as meninas enquanto ele está fora de cena. Outro ponto forte da série é a forma como ela trata temas profundos e delicados, como infertilidade, amizade verdadeira e até a perda de alguém querido. Ainda assim, alguns assuntos mais pesados seguem sem ser explorados, mas é só uma questão de tempo até isso acontecer, e tudo indica que a Judo e sua família vão estar no centro de uma dessas histórias. Afinal, como já comentamos, a ausência do pai dela não parece estar ligada a um trabalho distante, e com isso restam basicamente 3 possibilidades. Então se prepara aí, porque elas são de deixar qualquer fã intrigado. A primeira possibilidade é que o pai da Judo já tenha falecido de forma trágica, o que faria da Wendy uma viúva. Essa teoria explicaria, por exemplo, o fato de só existirem 2 escovas de dente no banheiro da casa, uma da Wendy e a outra da própria Judo. Só que tem um detalhe que enfraquece bastante essa hipótese. Se ele realmente tivesse partido, não seria de se esperar que, em algum episódio, aparecesse pelo menos uma foto dele em família, ou talvez um retrato no fundo de alguma cena. Isso costuma ser algo bem comum quando um personagem importante falece antes da história começar, mas até agora nada disso apareceu. E tem alguns motivos que deixam essa teoria ainda mais duvidosa, como você vai ver a seguir. Então já deixa a hashtag Judo nos comentários se você quer me ajudar a desvendar esse mistério, hein? Indo mais fundo nesse mistério sobre o paradeiro do pai da Judo, uma segunda teoria acabou surgindo. Alguns fãs acreditam que a Judo pode ter sido adotada, e isso explicaria o fato de nunca termos visto o pai dela por perto, já que a Wendy estaria criando a filha sozinha desde o início. Lá na Austrália, assim como em vários outros países, adultos a partir dos 18 ou 21 podem entrar com o pedido de adoção. Mas essa teoria perdeu força depois que vimos o episódio Corrida de Bebês. Ali fica claro que vários dos amiguinhos da Bluey nasceram com pouca diferença de tempo entre si, e tanto o Wendy quanto a Judo estavam lá desde essa fase. Considerando que o processo de adoção costuma levar pelo menos 2 anos, não faria sentido ela já estar com a filha naquele período se fosse adotada. Então, com isso, a gente chega à terceira hipótese. Presta atenção que essa pode ser a mais importante de todas. Na verdade, a teoria mais plausível é que os pais da Judo são separados. Isso significa que o pai dela está vivo, ela não foi adotada, mas ele simplesmente não vive com ela e sua mãe, porque ele tem outra família. E não, isso não é só especulação. A gente consegue perceber isso prestando atenção nos detalhes sutis que Bluey adora deixar espalhados pelos episódios.
O primeiro indício está no estilo de vida da Wendy. A mãe da Jude aparece com frequência cuidando do jardim, fazendo caminhadas ou se exercitando, mas nunca a vemos indo trabalhar ou mencionando uma rotina profissional. Isso sugere que ela tem tempo de sobra para se dedicar à filha. Ela até já ajudou o Benedict levando as crianças ao supermercado, uma gentileza e tanto. Só que durante todo esse passeio no fim de semana, cadê a Jude? A gente sabe que era um fim de semana porque as crianças não estavam na escola. Então, se a Bluey ficou em casa, a Jude também estaria. A menos que estivesse com o pai. Em casos de guarda compartilhada, é comum que os filhos passem alguns dias com cada responsável. Isso também explicaria uma fala da Bluey. Ela comenta que fazia tempo que não via a amiga. Meio estranho, já que são vizinhas, né? Mas faz total sentido se a Jude estivesse viajando por uns dias com o pai. E tem mais. Tudo indica que esse pai não está sozinho. Há sinais de que ele construiu uma nova família. E que a Jude provavelmente já tem até um irmãozinho mais novo. No episódio Borboletas, vemos Jude brincando com Blue e Bingo. E em vários momentos ela age de forma ríspida. Especialmente com a irmãzinha da Bluey. Em uma das falas, Jude até solta que crianças pequenas não sabem brincar direito. Mas de onde vem essa certeza toda? A explicação mais provável é que a Jude convive com uma criança menor, no caso, seu meio-irmão, filho do pai dela com uma nova parceira. E quem já teve irmãos mais novos sabem como isso funciona. Esse tipo de dinâmica pode gerar um certo ressentimento, principalmente quando o tempo com o pai já é limitado, como parece ser o caso da Jude. No episódio, ela chega a dizer que tem pernas maiores, como justificativa para conseguir brincar melhor que a Bingo. Uma fala que reflete exatamente esse sentimento de superioridade que muitos irmãos mais velhos acabam desenvolvendo. Afinal, provavelmente, a Jude só queria ter a atenção exclusiva do pai nos dias em que está com ele, mas tem que dividi-lo com o irmãozinho. E o mais surpreendente é que a gente já sabe até o nome desse irmãozinho. Duvida? Então, assine o canal e a gente vai te falar o nome dele. Promessa é dívida, então aqui vai a prova. Tem um momento em que a Jude convida a Bluey para brincar de telefonar. No meio da brincadeira, ela começa a fingir que está fazendo um pedido de pães de creme para alguém chamado Casper. Isso parece só imaginação infantil qualquer, mas quem já conviveu com crianças sabe, elas vivem imitando o que vem adultos fazendo. Ou seja, é bem possível que a Jude esteja repetindo algo que ouviu alguém falar no telefone na vida real. E o mais provável é que ela tenha visto essa cena justamente na casa do pai, talvez com a nova esposa pedindo algo por telefone, e a Jude guardou esse momento na memória. Só que tem mais, o nome Casper dificilmente seria o do pai dela, já que crianças quase nunca chamam seus pais pelo nome. O mais lógico é que esse seja o nome do seu meio-irmão, o mesmo com quem ela disputa atenção. Afinal, quando uma criança menciona outro nome de forma tão direta durante uma brincadeira, geralmente tem alguma história real por trás. Com tudo isso que a gente viu até agora, não parece exagero nenhum pensar que a Jude vive mesmo numa dinâmica de pais divorciados e com guarda compartilhada. Ela passa parte do tempo com a mãe e em alguns momentos está com o pai, o que explica o sumiço dela em certos episódios. Infelizmente, esse tipo de situação pode acabar refletindo no jeito dela de agir com os outros. A própria Bingo percebe que a Jude costuma ser bem mandona, e quando comenta isso com a Bluey, a resposta dela é reveladora. Mas não tem ninguém pra brincar. Isso deixa claro que a Jude, no fundo, é uma criança solitária que vive num ambiente super protegido pela mãe, o que só reforça o quanto a personagem esconde mais camadas do que à primeira vista. Muito triste, né?